Boa tarde a todos. Meu nome é Lucimara, sou da CEIU, né? Estou colaborando aqui com essa disciplina de orçamentos e eu vou abordar um pouquinho do assunto que é o BDI. Bom, para começar, né, então a gente vai falar o número 1 seriam as definições, né, o segundo o BDI referencial, que a gente adota, as tabelas, os encargos complementares. Vou falar um pouquinho do plano de melhoria contínua que a gente desenvolve no departamento. E, por último, algo bem recente, que é o novo acórdão do TCU. Antes de começar, só queria falar um pouquinho para vocês sobre... a gente vai encontrar em alguns momentos na apostila resoluções, CEIU, DR, resoluções, CEIU, Paraná Edificações. Então, só para exemplificar um pouquinho esse histórico, né, então, gostaria de comentar que com a extinção da Secretaria de Obras, né, criou-se uma nova autarquia, criou-se a CEIU, né, e também foi extinta a Secretaria de Transportes. A parte técnica da Secretaria de Obras, ela passou a fazer parte do DR, né? A nova autarquia Paraná Edificações, ela foi criada bem recentemente, né? Foi no final de 2012, e daí, então, passou-se toda a parte técnica, todo o corpo técnico a fazer parte da Paraná Edificações e não mais do DR. Então, por isso que vocês vão encontrar na apostila, em algum momento, CEIU-DR e em outro momento, CEIU-prédio. Bom, então quero começar aqui falando de algumas definições, que é o custo direto. Então, o que é o custo direto para o Estado? Então, é o custo do material, os custos de equipamentos e os custos de mão de obra. Também, agora, com a saída dos encargos sociais, alguns itens saíram dos encargos sociais, então a gente também tem os custos de encargos complementares e agora também estamos tendo os custos da administração local. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês como que está essa situação hoje. No Estado, a gente tem que contratar, a gente tem que licitar através de um preço máximo. Então, o preço máximo ele é definido custo direto mais valor do BDI. O BDI referencial, né, como a gente coloca benefício e despesas indiretas, né, o BDI, também pode ser chamado de bonificação, né, tem outros termos que são utilizados. Bom, o valor do BDI referencial, ele é igual aos custos diretos, né, que a gente comentou em cima, e a taxa em percentual de BDI, do BDI referencial. Bom, o BDI referencial, né, ele foi determinado, aí que eu falo CEIU-DR, pela Resolução 001 de 2012, que definiu que as faixas, né, de BDI em relação ao custo direto. Então, até 150 mil, a gente utiliza uma taxa de BDI de 30%, de 150 mil a 1,5 milhão, a gente usa de 30% a 25%, de 1,5 milhão a 150 milhões, a gente usa de 25% a 20%, e acima de 150 milhões, 20%. Bom, tem uma triste notícia para dar, né? Recentemente saiu o novo acórdão do TCU, né? Esses dados que eu acabei de comentar, essas faixas de BDI, elas foram revisadas nesse trabalho, e eu vou estar apresentando para vocês logo em seguida, e já adianto que em janeiro, provavelmente, já vai sair uma nova resolução alterando essas faixas. Então, continuando, antes utilizava, né, até o momento, digamos assim, utilizamos esse cálculo, né, essas fórmulas para calcular o BDI máximo. Para vocês, né, normalmente na secretaria, SUD, entre SEJU, as secretarias utilizam sempre o nosso BDI, né? A gente
tem essa fórmula de BDI, e vocês, através de uma planilha, vocês colocam o custo direto, ele automaticamente calcula, né? Então, vocês não têm tanta essa preocupação como é composto o nosso BDI. Recentemente, também assumimos um BDI referencial para equipamentos. Hoje, nós estamos utilizando 15%. Mas eu vou falar mais um pouquinho, logo em seguida, o que é esse BDI referencial para equipamentos. Bom, queria falar um pouquinho para vocês das tabelas que nós utilizamos hoje, né? Então, a SINAP, só vou falar um pouquinho da SINAP no sentido, no histórico da SINAP. Como vocês, alguns já devem saber, a SINAP ela surgiu, antes era um Banco Nacional de Habitação, né? Depois essa tabela, esse sistema, ele foi assumido pela Caixa Econômica Federal e o IBGE, que faz as pesquisas, e recentemente a tabela SINAP, ou o sistema SINAP, ele está em processo de revisão. O que acontece? A gente percebe que como não tem caderno de encargos, como não tem nenhum histórico dessas composições, então não temos a certeza absoluta, ou não temos como aferir, né, que aquilo está correto, que representa a atividade executada no canteiro. Bom, o que houve, né, nesse ano de 2013? A Caixa Econômica licitou um montante de 5.000 aferições, e quem venceu o certame foi a FDTE, Fundação da USP. A Fundação da USP, iniciou já as aferições, né, em vários locais do Brasil, e serão aferidas nesse tempo as 5.000 composições. Isso vai trazer mais segurança para os orçamentistas, né? Esses consumos de material, equipamento, mão de obra serão aferidos e vão conter um caderno de encargos. Bom, então continuando, a gente tem a tabela da Paraná Edificações. A Paraná Edificações, na verdade, essa tabela é a mesma da SINAP, né? Como vocês podem perceber, a antiga tabela utilizada pela CEOP, ela não está mais em uso, ela caiu, né? E assumimos a tabela SINAP. No entanto, o que se percebe é que a atualização não é mensal, como acontece na SINAP, porque também os orçamentos não demoram, em média, muito mais tempo do que um mês, e se a gente ficasse atualizando mensalmente, isso seria um problema para as licitações. Bom, então, nesse momento, a tabela Paraná Edificações, ela se assemelha e muito com a tabela SINAP. No entanto, a gente está buscando uma forma de criar uma tabela única do Estado, que represente os serviços, né, executados no Paraná. Logo temos a tabela auxiliar, né, que foi utilizada bastante nos registros de preço, né, principalmente pela Secretaria de Educação, e muitos serviços da parte de reforma, da parte de reparo, a tabela SINAP não contempla. Então, nós temos essa dificuldade e necessitamos de uma tabela auxiliar. A PINE, né, então a PINE também é uma referência de preço, né, a gente pode estar utilizando TCPO, entre outros. A CEOP, né, de Sergipe, ela é uma tabela bastante completa e já utilizei bastante em vários orçamentos, então fica aí como referência para vocês, como pesquisa. A CEOP também do Pará, aí nós temos a CETOP, a GTOP, DEOSP e a FDE, que também para a parte de educação contém muito material, muitas composições importantes.
né? Inclusive, abrange uma variedade de serviços visando a sustentabilidade. Então, é uma que, se puder, podemos copiar, digamos assim. E a Prefeitura Municipal de São Paulo também, que tem uma tabela bem completa que a gente pode estar utilizando. Por que eu falei dessas referências, né? Normalmente, né, existem serviços que não constam na tabela SINAP, né, dos quais a gente pode estar buscando nessas outras tabelas. No entanto, é importante dizer que a gente precisa sempre manter o preço da tabela SINAP. Então, a composição pode ser de tabelas distintas, no entanto, o preço precisa ser mantido, consultando a tabela de insumos. É importante ressaltar que nas composições novas, onde você não encontra esse preço, esse valor na tabela de insumos da Paraná Edificações, é necessário a cotação externa de no mínimo 3, em 3 locais, e a média será o valor utilizado para aquele insumo específico. Bom, continuando. Então, aqui está a nossa tabela CIU-PRED. Já temos inovações na nossa tabela. Né? O Wagner vai estar apresentando na próxima aula a parte do SCO, né? Onde hoje nós estamos munidos de sistema e não mais de planilha Excel. Então, aqui é um modelinho em Excel. Aqui a tabela já está com desoneração, né? Então, essa foi recente também, né? A vigência dessa legislação, dessa lei, ela entrou agora em vigor dia 1º de novembro e vai ficar válida até final de 2014. Bom, aqui a gente tem a tabela analítica, a tabela sintética, e aqui nós temos a tabela analítica, onde tem onde está discriminado, né, o consumo de cada insumo, material e equipamento. E logo em seguida nós apresentamos também a tabela de insumos, onde vocês podem consultar os valores e compor as suas composições. Bom, seguindo eu vou falar um pouquinho dos encargos complementares, né, como eu coloquei um pouquinho antes, a parte dos encargos, uma parte dos encargos, né, ela saiu dos encargos sociais e nós tivemos que compor esses custos. Então, ele faz parte hoje do custo direto. Ali a gente tem o vale transporte, equipamento de proteção individual, vale compras, café da manhã e o seguro de vida. Então, logo em seguida a gente exemplifica como foi calculado esses itens. Né? Então, vale transporte, pegou-se a média, né? Entendeu-se que 50% da equipe são oficiais e 50% são ajudantes. Né? As horas mensais consideramos 220 e o valor do vale transporte. Chegamos ao custo. O equipamento de proteção individual, como vocês podem ver na tabela, consideramos uma equipe de 20 operários, né? E consideramos alguns itens conforme a NR18. Bom, não sabemos se está correto. É algo bastante interessante de se avaliar. Então, fica como dica de pesquisa. Não temos da onde não tiver. Foi, na verdade, as considerações que o setor chegou, né, que o departamento chegou. Se estão certos ou não, não sabemos. Então, nós temos algumas cotações que vieram da SINAP, né, como a bota de couro, a capa de chuva, e tivemos cotações que foram feitas em mercado por nós mesmos.
Ou seja, cabe, né, uma avaliação, cabe uma revisão desses custos, desses equipamentos, né, então é interessante que vocês, fica até como uma sugestão para pesquisa de TCC, da monografia de vocês. Mas a gente precisava ter esses valores, né, fora dos encargos sociais, e decidiu-se por chegar nesse valor e assumi-los como verdade até o momento. Bom, aí eu vou entrar um pouquinho nos projetos de melhoria contínua que nós desenvolvemos no departamento. Um deles é o projeto TecPar. Esse projeto, né, o que você pode estar perguntando, né, o que esse projeto tem a ver com orçamento? Então, exatamente como a gente pode estar melhorando esses custos, esses orçamentos. Então, uma das ideias do projeto TecPar é estar identificando, né, as quantidades de consumo de material, mão de obra e equipamentos nas obras e verificando com a SINAP, com a tabela SINAP, o que realmente acontece no campo. O interessante é esse trabalho, ele foi bem parecido com o que está sendo desenvolvido pela USP, né? No entanto, ele representa a região sul, digamos assim, representa o que está acontecendo no estado do Paraná. O TecPar, ele está desenvolvendo essas aferições desde novembro de 2012, né, teve início, a gente já tem alguns resultados, algumas composições aferidas, essa é uma que eu vou estar apresentando para vocês. Então, a argamassa, né, ele aqui aparece a PRED atual, né, então a SINAP, CIU PRED, composição atual, então a gente tem uma quantidade de insumos, o valor unitário, para fazer a composição. Bom, areia, então a gente percebe que teve um consumo de 1,045 metros cúbicos. O cimento, a gente teve um consumo de 486 quilos. E o servente, nós utilizamos 10 horas para a execução de 1 metro cúbico de argamassa. Bom, como vocês podem ver, na atual, né, agora a gente vai analisar o que foi aferido em campo. Então, a gente percebe que não teve tanta variação na areia, né, que ficou na casa de 1,0 alguma coisa. O cimento, ele aumentou um pouquinho, né, chegou a 500 kg por metro cúbico, para a execução de 1 metro cúbico. E o servente, a gente percebe uma alteração gritante. Então, de 10 horas para a execução de 1 metro cúbico de argamassa, hoje, né, segundo a aferição feita pelo TecPar, isso caiu para 1 hora e 10 minutos. Então, a gente fica um pouco confuso quando você verifica 10 horas e passa a ser 1 hora. Assim, como saber se a SINAP está certa ou se o TecPar está certo, né? A gente não tem como aferir isso, até porque hoje a SINAP não possui caderno de encargos, né? Então a gente não sabe quais foram as considerações para chegar a 10 horas de servente para execução de 1 metro cúbico de argamassa. Mas me parece muito mais coerente você pensar que um servente levou 1 hora para a execução de 1 metro cúbico de argamassa. Então, o projeto TecPar, ele está aferindo em campo, ele desenvolveu uma metodologia específica para essa aferição. A USP possui essa metodologia, a qual não foi divulgada, né, até o momento, e já fizeram já tem algumas aferições no site, vocês podem estar consultando no site da Caixa, acompanhando o trabalho da
da FDTE. O trabalho do Tecpar, o contrato é para vencer em julho de 2014. Temos algumas aferições já executadas, outras em andamento, e assim que possível estaremos divulgando, estaremos publicando para consulta pública. Bom, esse é um trabalho relevante no sentido de que é importante a gente entender que os consumos eles vão alterar muito os orçamentos. Então, no momento que a gente identifica essas alterações, pode considerar-se também como um superfaturamento num orçamento. Uma outra questão bastante importante que foi né, identificada nesse projeto é no sentido de que não teve licitação, como no FDTE, pois entende-se que esses quantitativos, uma vez alterado, pode ser utilizado, né, em licitações como uma informação muito relevante que decidiria qualquer licitação, convenhamos. Aí nós temos o projeto IPARS também, que colabora muito com a parte de orçamentação. Nesse projeto nós já identificamos as especificações que foram colocadas no SINAP, então a especificação esse é o código SINAP, né? Essa especificação, vaso sanitário sifonado, louça branca, padrão popular. Bom, convenhamos que é uma coisa muito genérica, né? Então, a pessoa que for fiscalizar uma obra não sabe muito bem que tipo de vaso ela poderia aceitar, assim como vários outros materiais. É interessante a gente perceber que a tabela SINAP, muitas atividades, elas têm... não tem, às vezes o significado, você lendo, você não entende que tipo de material que tipo de serviço, ou tipo de material que ele está querendo definir, e para o fiscal, principalmente para o fiscal, fica difícil de fiscalizar, né? Então o cara chega com qualquer marca, com qualquer coisa, e a gente tem que aceitar, porque isso não está definido no processo licitatório, ou na tabela, no orçamento daquela obra. Então, voltando aqui, a gente percebeu que nesses 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, a gente tem uma evolução aqui nos valores. Então, a linha rosa, né, como vocês podem ver, é uma cotação do IBGE, mensal do IBGE, e a linha mais escura é a cotação do IPARS. Então, a gente verifica uma discrepância de valores, e isso se deve principalmente à definição, à especificação desse material. Então, o padrão popular, né, entra várias linhas, fica difícil de aferir se esse é o mesmo que está sendo cotado pelo IBGE. Então, a partir desse projeto, a gente começa a pensar em definir marcas nos nossos insumos, como uma forma também de garantir a qualidade das nossas obras, né? Que tipo de duto você vai receber, que tipo de fio que você vai querer na sua obra, né? Entre vários outros materiais que com certeza definem a qualidade de uma obra. Que tipo de torneira? Nossa, existe N tipo de torneiras. Então, a gente precisa especificar para que facilite o trabalho do fiscal e que para a gente possa cobrar posteriormente a qualidade dessa obra. Bom, continuando, outro projeto bastante interessante que está sendo desenvolvido no departamento é o projeto de gestão dos resíduos da construção civil. Bom, vocês tiveram uma palestra recentemente, né, com o FAUAS da Caliça, né, a empresa Caliça, e foi interessante, né, como eles colocam a legislação, como nós somos corresponsáveis por tudo isso enquanto Estado,
e o que nós estamos buscando nesse projeto. Então, a primeira coisa seria mapear os locais de destinação no estado do Paraná. Como foi colocado na palestra, né, nós não temos esses locais mapeados. Eles são poucos também, né, pela nossa percepção. Qual seria a melhor metodologia para a quantificação desses resíduos? Então, é uma grande dificuldade que estamos enfrentando, pois não existe metodologia, não existe fórmula para isso, e estamos esbarrando em algumas dificuldades em informação. Então, não temos dados suficientes hoje para definir, por exemplo, que a cada metro quadrado de obra construída gera-se 50 quilos de resíduos. Né? A bibliografia é extensa e ela varia muito, então, desde 50 quilos por metro quadrado a 400 quilos por metro quadrado. Então, não temos como assumir algo tão que varia muito, digamos assim. Outra questão é levantar todos os custos para a destinação desses resíduos. Então, em Curitiba é fácil de você ter esse custo, pois o cara cobra tanto da caçamba e para destinar é quase o mesmo valor, não tem uma variação grande porque os locais são próximos. Então, quando o Fauás colocou na palestra, né, quem pôde assistir, como que você vai colocar, quando você tem uma obra em Malé, por exemplo, né? Então, lá não tem uma recicladora, lá não tem local de destinação, e isso fica difícil de a gente planilhar, digamos assim, porque a gente vai ter uma quilometragem, né, a ser considerada, só que, no entanto, se eu tenho 20 metros cúbicos de resíduos, justifica eu levar esses resíduos a 200, 300 quilômetros de distância? Então, tem que tentar entender um pouquinho mais qual seria a melhor solução para isso. Bom, voltando, então eu falei de mapear os locais, definir a metodologia, levantar os custos. Já iniciamos, né, o levantamento de dados em Curitiba, né, na Prefeitura de Curitiba estivemos levantando 60 obras. Esses relatórios continham itens, posso dizer, furados, né? Essa seria a palavra correta, pois para a construção de 40 mil metros quadrados se gerou 75 metros cúbicos de resíduos, né? É uma coisa que sabemos que é impossível. E outras de 30 mil metros quadrados que geraram 15 metros cúbicos de resíduos. Então, foram alguns dados levantados e pensamos que, inicialmente, poderíamos utilizar esses dados como forma de estatística, né? Pegar esses dados, trabalhar com uma forma estatística neles para ter um parâmetro, né? E hoje temos que rever essa forma de mensurar, de ter um parâmetro, pois os dados não são confiáveis. Então, e um dos maiores desafios nesse projeto é fomentar a não geração de resíduos e aproveitamento no próprio canteiro. A gente coloca a gente planilha esses custos, né? Começa a pagar pro empreiteiro a destinação, e o nosso medo é que isso seja uma forma de fomentar a geração, né? Quando a lei ela é bem clara, né? A gente tem que ter um modo de fomentar a não geração de resíduos e aproveitamento no próprio canteiro, e não estimular a geração. Então, no momento que a gente planilha, no momento que a gente paga o destino correto,
a gente inclui isso no nosso orçamento, para o empreiteiro tá ótimo, né? No entanto, a gente pode estar pecando na questão de fomentar a não geração. Isso é um desafio, né? Até tem uma residente que está trabalhando, né, que quer iniciar os estudos nessa área de como fomentar a não geração e também pensar em uma forma de destinar corretamente os resíduos que estão em municípios distantes dos pontos de coleta, dos pontos licenciados. Bom, pessoal, eu não vou entrar agora, vou fazer um intervalinho, né, de 5 minutos e logo retorno.
voltando aqui, então, pessoal, antes de falar do acórdão do TCU, queria falar um pouquinho para vocês do nosso BDI. Então, o BDI da CIU, né, do departamento, ele também foi baseado no acórdão TCU anterior a esse que eu vou estar falando para vocês um pouquinho. Só que agora vai sofrer algumas alterações. Então vamos lá. Então aqui no BDI, então a gente tem a composição do BDI referencial, né? Então ele é composto de custo direto, o BDI e as despesas indiretas, preço de venda, administração central, seguro, garantias, o risco, a despesa financeira, o PIS, COFINS, a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, o ISS, tributos, né, as despesas indiretas, que a gente comentou já em cima, e aqui o benefício, todos com as taxas, né, como vocês podem colocar, já conforme o TCU. Agora, com essa nova publicação do TCU, essas taxas, né, que nem vocês podem ver aqui, de 3% a administração central, de 3% a 5,5%. Então, é um item que sofreu alterações e precisa ser adequado. Então, aqui estão os percentuais, né, de BDI, como colocado antes era de 30% a 20%, esse valor também sofreu algumas alterações. E o nosso BDI de equipamentos, que a gente utiliza 15%, mas eu vou estar comentando melhor agora no próximo, nesse novo acordo. Então, esse trabalho que o TCU realizou tem o objetivo, né, a importância do tema é a padronização. Ele percebeu que existem a composição dos BDIs normalmente não estava de acordo com os itens, então tinha itens a mais, itens a menos, e acabam ou superfaturando obras ou acontecendo licitações desertas. Bom, então a padronização, né, a fórmula também do BDI, ele também sofreu algumas alterações. Então, a ideia é diminuir, né, equívocos e distorções nos preços contratados da administração pública em decorrência de inclusões indevidas de itens na composição do BDI ou sobrepreço decorrendo do BDI excessivo frente aos padrões de mercado. Bom, então o objetivo desse trabalho foi propor faixas de valores de BDI, né, para diversos tipos de obras públicas, e o BDI diferenciado, que nós chamamos como BDI para equipamentos, fornecimento de materiais e equipamentos relevantes. Então, esse trabalho foca, né, numa maior transparência na execução dos gastos públicos e propicia às entidades públicas um controle, um maior rigor técnico na análise da compatibilidade de preços contratados com os valores praticados no mercado. A composição do BDI ela é bastante complexa, né? Então o TCU convidou algumas entidades para participarem do estudo, então veio a CEBIC e a FGV. Foi convidado o Sincom, mas, no entanto, não apresentou nenhuma contribuição para o estudo. Bom, essa parte que eu vou abordar, ela entra já nas conclusões, porque é um texto longo, né? Ele detalha
todos os itens, riscos, coloca que a administração central é um dos itens que compõe o BDI mais complexo de se definir, porque isso depende de cada empresa, né? Mas não é justo que o Estado pague pela ineficiência operacional dessas empresas. Então, para se definir a administração central, teve um estudo bem amplo, né? Esse pode ser até um dos trabalhos do TCU, um dos estudos do TCU mais completos que foram apresentados até hoje. Então, eu aconselho, né, quem tiver interesse, de dar uma lida, dar uma forma de entender melhor a composição de um BDI, que para engenheiros e arquitetos é um pouco complexa. Já vou adiantando. Bom, então eles consideraram que para formar a taxa de BDI tem que ser considerado a administração central, os riscos, os seguros, as garantias, as despesas financeiras, a remuneração do particular e tributos incidentes sobre a receita oferida pela execução da obra. Nesse momento, eles colocaram que não compõe a taxa de BDI a administração local, o canteiro de obras, a mobilização e desmobilização, entre outros. Bom, é importante colocar aqui que a administração local ficou ainda nesse trabalho um pouco vaga, por se tratar por não ser o objeto de estudo desse trabalho. Mas a critério de medição dos custos da administração local, sugere-se a aplicação desses percentuais levantados. Então, logo em seguida eu vou estar discriminando os percentuais da administração local. Então, aqui eles colocaram as amostras, né? Então, aqui a gente tem eles utilizaram contratos administrativos, né, num total de 744, como vocês podem ver no quadro, e dividiram essas amostras em faixas. Então, a gente tem a faixa 1, que vai até a 1,5 milhão, a faixa 2 de 1,5 milhão a 20 milhões, e a faixa 3 de 20 milhões a 150 milhões, e a faixa 4 acima de 50 milhões. O que é interessante a gente perceber na nossa área, que é a área de edificações. As obras que contemplam a faixa 1 e a faixa 2 é o que representam as nossas obras, né? Dificilmente licitamos obras acima de 20 milhões. Né? Até 10 milhões é difícil de chegar. São poucas as obras que chegam a 20, 30, 40 milhões. Então, a faixa 3 e a faixa 4 quase não representam a realidade do estado do Paraná. Logo, a amostra que entra, né, que é relevante para a nossa tipologia de obra, seria a faixa 1 e a faixa 2. Então, seriam 60 para construção e na área de reforma, mais 60 para a área de reforma. Então, essa é a amostragem real para o tipo de obras que são utilizadas no Paraná. Então, aqui são os valores do BDI que eles sugerem que utilizemos. Bom, gente, vale ressaltar que esse tipo esse BDI que foi proposto, que deve ser seguido, ele é somente utilizado quando tem recursos da União. Então, para obras que não utilizam recursos da União, esse BDI, digamos assim, não precisa ser seguido. No entanto, a gente sabe que tem muitas obras, principalmente de educação, obras também de rodovias, que utilizam esses recursos. Então, quanto antes nos adequarmos, é melhor. Né? Então, por isso, estaremos propondo uma nova resolução, conjunto com a Paraná Edificações,
para a alteração do nosso BDI, que eu acabei de mostrar para vocês como é a composição atual. Então, como vocês podem ver, na construção de edifícios, né, o BDI ficou de 20,34% a 25%. Então, o BDI de 30% que nós utilizamos não deixará de ser utilizado, né, mas precisa ser justificado no momento que você utiliza os recursos da União. Importante colocar aqui também que as obras do Estado do Paraná, né, não são muitas que se encaixariam no de 30%, mas pode ser que ocorram, no caso de preço do custo da obra baixo, o BDI vai aumentar. Logo, vai ficar fora dessa recomendação feita pelo TCU. Bom, então nós temos o BDI também para equipamentos, que ficou entre 11,10% a 16,80%. Um item que a gente já está adotando 15%, então está na média, mas pode ser revisto. Aqui eu vou falar um pouquinho da administração local. Então, como eles mesmos colocaram, que podemos adotar em caráter provisório, né? Esses estudos eles precisam ser melhorados, precisam de um aprofundamento maior, pois não se tem certeza quais seriam os itens que compõem a administração local. Bom, já adianto para vocês que nós não temos isso planilhado, né? Então é um item bastante importante que pode ser pesquisado, que pode ser definido em conjunto com a Paraná Edificações e com a CEIU. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto e desenvolver uma monografia, é um assunto bastante pertinente. Iremos adotar, né, por enquanto, o que foi sugerido, mas sabemos que também é de caráter provisório. Bom, aqui eles determinam, né, quais são os percentuais do primeiro quartil, médio e terceiro quartil, que pode ser adotado para todos os itens que compõem o BDI. Então, nós temos a administração central, o seguro mais garantia, os riscos, né, que eles definem vários riscos. Como eu posso ver aqui, riscos de projeto, riscos os riscos com a própria, eles determinam como riscos de engenharia, né? E eles tratam como a gente pode determinar, como a gente pode definir esses riscos, quantificar esses riscos. Então, é um trabalho bem detalhado, né, pormenorizado, de como definir esses riscos. Eles também colocam as despesas financeiras, o lucro, né, que ele, para obras, para construções de edifícios, ficaria em torno de 9%, o lucro do contratante. Bom, lucro. Aqui eles demonstram, né, a parcela do BDI, que pode ser discriminado, né? Então, a administração central, que pode ser utilizado no fornecimento de materiais e equipamentos, o seguro garantia, os riscos, as despesas financeiras e o lucro.
Bom, uma coisa interessante que eles colocaram sobre o ISS quando abrange mais de um município, né? Por exemplo, obras de linha de transmissão, rodovias, adutoras, né? Neste caso, o ISS ele é determinado de uma outra forma. Ele precisa ser proporcional. Então a gente sabe que cada município tem seu ISS, né? E quando você tem obras que abrangem vários municípios com ISS distintos, você precisa ter uma forma, calcular de forma proporcional a cada etapa, né, dependendo da localidade. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, né? Fica meu contato para vocês, meu e-mail e telefone. Qualquer dúvida estou à disposição. Se vocês tiverem algum interesse em trabalhar em conjunto com a CIU nesses projetos que eu apresentei, vocês podem me procurar. E uma boa tarde a todos. E a próxima aula de orçamentos, o Wagner estará colocando um pouquinho do sistema que nós estamos implementando na Paraná Edificações. Obrigada.